os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Podemos assentar. Glória a Deus. Os irmãos que estão com as nossas Bíblias, abram em Lucas, capítulo 14, versículo 15. Eu vou estar trazendo aqui uma parábola acerca da grande ceia. E eu não vou ficar muito preso na parábola, mas eu creio que o Senhor, Ele vai falar ao seu coração, amém? Livro de Lucas, capítulo 14, versículo de número 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem de uma grande ceia, deu uma grande ceia, e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-lhe que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-lhe que me tenhas por escusado. E outro disse-lhe: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse-lhe ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava ali reunido, irmãos, com seus discípulos e algumas pessoas. E Jesus ali, ele começa a contar uma parábola. Mas antes dele contar uma parábola, um homem diz: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o reino de Deus, lá a nossa alegria, quando nós estivermos nos céus, no dia da grande ceia, não vai ser ali comer um pão físico, porque como está escrito no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o meu reino não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando nós chegarmos esse grande dia, dessa grande ceia do Senhor, significa que seremos saciados de todas as nossas vontades, como está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4: e ele enxugará todas as suas lágrimas, tirará todo o pranto, não haverá dor e não haverá luto. Significa que quando nós estivermos nesse dia da grande ceia, com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste grande dia seremos saciados. Pelo que? Pela sua presença, pela sua bondade, pela sua glória. Preencherá todo o vazio, preencherá tudo aquilo que faltava em nossas vidas. Nesse dia da grande ceia ali, seremos completos com o Senhor Jesus. E o Senhor ali, ele começa a contar uma parábola acerca da grande ceia. E ele traz ali, como toda parábola, uma comparação, ou seja, uma semelhança. Jesus, ele pegava histórias daquela época que aconteciam no Oriente Médio, e ele começa falando acerca de um homem. Ele prepara um banquete ali, e naquele banquete ele pede um dos seus servos para ir para as ruas ali e convidar pessoas. Mas ali as pessoas iniciais que ele começam a convidar, eles inventam uma desculpa. Eles inventam algo ali, uma desculpa para não ir para aquele banquete daquele Senhor. E ele vai no primeiro. O primeiro ali diz que primeiro comprei um campo e preciso ir vê-lo,
logo te tenho como escusado. Ele inventa ali uma desculpa. O outro segundo fala que comprou uns bois e também tinha de ter ele como escusado. E o terceiro ali ele vai e fala que também tinha acabado de se casar e por isso ele também não poderia ir. E o Senhor da vinha, quando o seu servo vem, perdão, o Senhor da ceia, quando o seu servo vem, ele fala que foi, mas nenhum daqueles vieram. E logo em seguida ali o seu Senhor, ele fala: sai, vai pelos becos, pelas vielas, chama os coxos, os aleijados, os pobres, os necessitados, chama todos os servos, para que a minha casa se encha. Como nós sabemos a exposição da parábola, toda parábola tem a sua exposição. E o Senhor ali estava falando acerca do reino dos céus. Ele estava falando acerca da grande ceia. E todos nós sabemos que a mensagem do Evangelho, ela foi primeiramente direcionada aos judeus. Segundo está escrito em João capítulo 1, versículo 11, a palavra diz: e ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que recebeu, ele deu o poder e o direito de ser chamado filho de Deus. Ele veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Eram os judeus, era o povo da promessa. Era aquele povo ali que adorava, aquele povo ali que recebeu as tábuas da lei, aquele povo a qual Deus ali parecia que inicialmente tinha um tratamento especial com o povo judeu. Era aquele povo ali que cruzou o Mar Vermelho, era aquele povo ali que de noite tinha uma coluna de fogo e de dia uma coluna de fumaça que fazia sombra. Era aquele povo ali que viu o fogo de Deus ali descer do céu e consumir o holocausto. Era o povo da promessa de Deus. Mas só que aquele mesmo povo, seus descendentes, rejeitaram o Senhor Jesus, rejeitaram o convite para a grande ceia, e muitos dos judeus não aceitaram o Senhor Jesus. E logo depois, para nós entendermos a parábola, o Senhor manda o seu servo ir, chamar os coxos, os aleijados, os mancos, os cegos, para que enchesse a sua casa. E quando ele vai chamar, muitas daquelas pessoas entram para a casa de Deus, ou seja, os não gentios, muitos daqueles os não judeus, aqueles que aceitaram, aqueles que confessaram o Senhor. Estes são aqueles que são cegos, aleijados, mancos e coxos, ou seja, os não gentios. E isso causou grande revolta nos judeus, porque eles não queriam que a mulher adúltera ali fosse consolada pelo Senhor. Eles não queriam que o ladrão na cruz fosse salvo pelo Senhor Jesus. Eles não queriam ali que aquelas pessoas, muitas vezes ali, nós olhamos para a parábola do filho pródigo, vendo o irmão mais velho, não perdoa o irmão mais novo, meu pai. Ele queria que não perdoasse, mas quando os judeus, eles veem Jesus perdoando ali os malfeitores, perdoando pessoas ali, eles começam a rejeitar o Senhor Jesus. Mas só que essas pessoas começaram a fazer parte ali do ciclo e da vida do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite, meus irmãos, que assim como nesta grande ceia, saiu alguém a teu encontro e te convidou para esta grande ceia, e que este grande dia, ele vai chegar sobre as nossas vidas. Irmãos, lá no céu não haverá pranto, não haverá dor, não haverá luto. Pastor Alain, aqui na terra, eu sei que aqui na terra, por mais que nós passarmos por alguma dificuldade, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos consola nos momentos difíceis, de dor, de luto, de angústia, de ansiedade, de depressão, de enfermidade. O Espírito Santo, ele te consola. E ali ele diz ainda falta mais. Sai para que haja, que a minha casa encha, porque ainda tem lugar. Nós sabemos que no reino dos céus, irmãos, sabemos que na casa do Senhor, na grande ceia que eu estou falando, sempre haverá lugar para mais um. Sempre haverá lugar para mais um coração arrependido. Sempre haverá lugar para mais um que se arrepende e crê no Senhor Jesus, que é o principal que você tem que ter para ser salvo. Você tem que crer no Senhor Jesus, você tem que acreditar nele com todas as suas forças. Irmãos, mas quando nós olhamos para essa parábola e nós vemos ali o servo saindo e convidando as pessoas para aquela grande ceia, nós olhamos para os nossos dias e não é muito diferente, irmãos. Quando nós vamos para o livro de Mateus capítulo 5,
versículo 57, 9:57, perdão. Ali o Senhor Jesus, ele está andando, e a multidão aperta o Senhor Jesus, e chega um e fala: Senhor, eu vou te seguir, aonde o Senhor quer que for, eu vou te seguir. E o Senhor, ele fala: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem muitas vezes não tem aonde reclinar a sua cabeça. E logo ali muitos ali começavam a se entristecer, e logo veio outro: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar o meu pai. E o Senhor deixa os mortos sepultar os seus mortos. Depois vem outro ali e fala: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu despedir da minha família. E o Senhor fala: aquele que abre mão do arado, ele não é apto para o reino de Deus. Na primeira aqui, irmãos, nós vemos que um homem, quando ele viu: peraí, o Filho de Deus não tinha um lugar onde reclinar a sua cabeça, para que eu vou seguir este homem? O segundo ali: peraí, eu tenho que sepultar meu pai. Mas o Senhor não estava falando: abandone a sua família, seja negligente com a sua família. Não, o Senhor, ele estava falando que em primeiro lugar tinha que ser o reino de Deus. E acerca do arado, quando ele falou: aquele que lança a mão do arado, ele não é apto para o reino de Deus. Os irmãos que conhecem do campo, principalmente as ferramentas que eram antigamente ali, eles colocavam um boi ali, e eles seguiam com uma ferramenta que ia cavando ali a terra e faziam uma linha reta. E se aquele homem ali, ele olhasse para o lado, ele olhasse para a direita ou para a esquerda, aquela linha que ele estava fazendo com aquela ferramenta começava a se entortar. E desse jeito tem que ser na minha e na sua vida, porque as dificuldades, as enfermidades, as frustrações da vida vêm, mas isso vai fazer parte de que você vai olhar para a esquerda ou para a direita. Mas eu digo que se você olhar para o teu alvo, que é o Senhor Jesus de Nazaré, irmão, você vai participar da grande ceia do Senhor Jesus, que por mais que venham as tempestades, as lutas, a grande ceia do Senhor Jesus, você vai participar dela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós não podemos, irmãos, muitas vezes olhar primeiro para as coisas desse mundo, para a dificuldade desse mundo, e depois para as coisas de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes na nossa vida nós buscamos outras coisas e depois buscamos o reino dos céus. Mas é o contrário: primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Uma vez, irmãos, uma das vezes que eu tive dificuldade de pregar a palavra de Deus, eu me lembro que a minha esposa tinha acabado de sair do hospital, minha esposa e o Isaac. Minha esposa deu um problema na cirurgia, qual estava retendo líquido, era um nome lá que eu não sei muito bem. Como é que é? Seroma, a qual o líquido ali vazava pela cirurgia. E o Isaac, quando nasceu, ele começou ali até comendo bem, mas depois ele não queria comer mais nada, e ele ficou magrinho, perdeu peso. E eu me lembro que estava perto do dia de eu pregar a palavra de Deus, aqui mesmo na congregação. E eu lembro, saímos do hospital, todo mundo ali feliz, alegre, e rapidamente a minha esposa já volta para o hospital, e rapidamente o Isaac, ele já vai para o regional e fica ali no incubador, pegando uma luz ali, que ele estava com inteiriço, desidratado ali. E eu falei assim: esse dia vai ser difícil de eu pregar a palavra de Deus. Foi aquele dia que eu não podia olhar muito para a esquerda, nem para a direita, nem para a dificuldade, porque senão ali, o Senhor ali, ele não ia colocar sua palavra na minha boca. Mas eu tinha que ser um soldado naquela hora. Eu tinha que olhar para Jesus e confiar que mesmo que o meu filho estava no regional, a minha esposa estava em outro hospital, e como é que estava ali a minha saúde alimentar, vendo que passei vários dias no hospital, o meu filho está no hospital, a minha esposa está por outro canto. Aquele dia era difícil de pregar a palavra de Deus, mas eu não poderia deixar de anunciar o nome do Senhor Jesus. Eu tenho um papel, você tem um papel. Nós não somos o que o mundo diz que nós somos o que Deus, Jeová Jireh, diz que nós somos. Nós somos servos dele, nós somos soldados de Cristo. E o Senhor nos chama, irmãos, para levantarmos a nossa cabeça e olhar para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus de Nazaré.
O Senhor chama para nós: levanta, levanta, esforça-te. O Senhor nos chama para esse compromisso, Ele nos chama para esta obra. E eu me lembro que depois do culto eu dobrei meu joelho ali e eu desabafei ali com o Senhor Jesus aquilo. Eu falei: poxa, Senhor, o meu filho está longe agora no hospital, a minha esposa está em outro hospital, e eu estou aqui ainda pregando a palavra de Deus, não porque eu sou forte, não, porque a palavra do Senhor disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, em Cristo, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não deixe, irmãos, a dificuldade abalar a tua vida. Não deixe, irmãos, ali as dificuldades que vêm em direção à tua vida abalar o teu ministério, abalar a tua vida. Não, continue pregando e louvando o nome santo do Senhor Jesus. Nós não podemos, irmão, fazer com aquelas pessoas: tenha como escusar, tenha como escusar, tenha como escusar. Que era uma forma ali de pedir desculpa, pedir perdão ali por não comparecer naquele lugar ou naquela grande ceia. Porque eu sei, irmãos, que neste mundo nós vamos ter dificuldade. Nós vamos ter ali momentos a qual nós vamos chorar ali e vamos querer se esconder do mundo. Nós vamos querer fechar a porta do quarto e ficar ali sozinho naquele lugar ali. Mas eu quero dizer para você que Cristo, Ele fala para você: levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda. Esses dias também, a minha esposa, ela estava, vou contar o testemunho da pastora logo. Esses dias a minha esposa, ela, quando deu entrada no INSS, eu não entendo o INSS, você entra no INSS e você para de receber. E foi isso que aconteceu, ela parou de receber os meses para trás, parou de receber. E eu falei: eu vou confiar em Deus. Eu sou aquele tipo de pessoa que na hora que está na dificuldade assim, talvez eu estou até sacudido, mas eu falo: vamos confiar em Deus, vamos confiar em Deus. E passou ali o tempo e a minha esposa nada de receber. E por último ela teve uma notícia assim, chegou em casa, e eu cheguei de serviço e ela falou: estava triste. Eu falei: o que foi que aconteceu? E ela falou: eu não vou receber meu dinheiro mais, eu não vou receber meu dinheiro mais. Eu falei: nós cremos em Deus, confia em Deus, nós vamos receber esse dinheiro. Confia no Senhor Jesus, não é muito não, mas vai servir para bastante coisa. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o dinheiro que estava pendente de sair, vai sair. E já saiu. E a pastora Melita, ela falou que esse dinheiro ia ser para comprar a cerâmica da igreja, todinha da cerâmica, para a honra e glória do Senhor Jesus. O material de argamassa, essas coisas, de mão de obra, eu sei que Deus, Ele vai suprir também. Como eu sempre tenho falado para minha esposa, nós cremos em Deus. Nós somos o povo que adora a Deus. Nós somos o povo que acredita em milagre. Nós somos o povo que servimos a Deus. Quando ninguém acredita mais, nós acreditamos. Nós somos o primeiro a acreditar e temos que ser os últimos a desistir. Assim é na nossa vida, assim é no nosso trabalho, assim é na nossa família. Acreditamos, louvamos e somos os últimos a desistir. Ou melhor dizendo, nós não podemos desistir de nada, seja pessoas, trabalho, ministério, a nossa vida. Assim como eu disse, o Senhor manda todos nós levantarmos a nossa cabeça e olhar para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Eu sei que nesse dia, irmãos, da grande ceia, a qual seremos saciados da presença de Deus ali, toda lágrima vai ser enxugada, toda dor vai ser enxugada. E como eu mesmo disse, vou repetir, aqui nesse plano terrestre que nós estamos vivendo, o Espírito Santo também te consola. Assim como o Senhor ali mandou os servos ali a pregar a mensagem do Evangelho, pelo nome do Senhor Jesus, irmãos, nós sabemos que enfermidades elas são curadas, através da oração paralíticos andam, através da oração doenças ali incuráveis são curadas, dores de cabeça elas somem, filhos que estavam ali afastados, eles voltam para o Senhor, filhos que não conhecem o caminho, eles conhecem o Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, pela oração que você faz. Lembra em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Eu convido você nesta noite, irmãos, a colocar a mão sobre enfermos e eles vão ser curados. Colocar suas mãos sobre enfermidades que vocês mesmos estão e as enfermidades serão curadas. Eu convido vocês a colocar a mão sobre os filhos de vocês na hora que eles estiverem dormindo, na hora que eles estiverem na casa de vocês ali, e repreender todo o mal que tem ali na casa de vocês, e os seus filhos serão curados, serão libertos em nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, o que Cristo ele estava falando ali na grande ceia, no finalzinho, sempre tem lugar para mais um. A grande ceia do céu, o céu sempre tem lugar para mais um. E o que Cristo mais quer, irmãos, é que naquele grande dia da grande ceia, aquele lugar esteja lotado de pessoas, e vai dar, em nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos a se colocar sobre os pés. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos fechem os vossos olhos. Coloque na presença de Deus tudo aquilo que você tem pedido para Ele, tudo aquilo que você tem buscado e apresentado para Ele. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, nessa noite para louvar e agradecer pelo Teu santo nome. Te pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que nós venhamos fortalecer, ó Pai, cada dia mais nesta caminhada com o Senhor Jesus, ó Deus. Senhor, nós apresentamos todos aqueles que estão passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade, ó Pai. Que toda enfermidade, ela seja curada, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. A Tua palavra diz que este nome tem poder, ó Pai. E nesta noite nós oramos e profetizamos, ó Pai, contra todas as ciladas de Satanás, contra a nossa vida e contra a nossa família. Tudo aquilo que o inimigo das nossas almas tentou contra a nossa vida não vai prevalecer. No nome santo do Senhor Jesus, Senhor, eu repreendo da nossa vida nesta noite toda falta de alegria, todo descontentamento, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que os frutos do Espírito Santo, eles vão fazer parte da nossa vida, que a benignidade, a alegria, a mansidão, a paz, a bonança, vai fazer parte daqueles, ó Pai, que estão seguindo, Senhor, daqueles, ó Pai, que estão invocando o Teu nome, Senhor. Eu te peço nesta noite, Senhor, pela vida de todos aqueles que vieram aqui neste culto, Senhor, e aqueles que não puderam vir, ó Pai, fortaleça, Senhor, todos na fé, fortaleça todos no Teu caminho, Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, e confirmamos nesta noite o nosso ministério, Senhor. Nós não somos aquilo que o mundo diz lá fora que nós somos, mas nós somos aquilo que Deus determinou que nós seríamos, ó Pai. Nós somos Teus servos, somos Teus soldados, ó Pai. Somos aquilo que Cristo, Senhor, Ele fez em nós. Nós somos, ó Pai, criaturas, ó Pai. Há criaturas que nós falamos criaturas de Deus, e eu sei que Cristo, Ele está sendo gerado dentro de nós. Cristo está sendo gerado na nossa família, e nós te pedimos, ó Pai, e consagramos a nossa família no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, e te pedimos nessa noite, abençoa a nossa vida, Senhor, abençoa a nossa vida, ó Pai, e que todos nós, Senhor, venhamos estar firmes, porque nós sabemos que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, e nós te pedimos, ó Pai, prepara, Senhor, santifica cada dia mais a Tua igreja para a grande ceia do Senhor Jesus, que vai acontecer um dia, Senhor. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas uma certeza que nós temos é que essa grande ceia, ela vai acontecer, ó Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, Pai. Apresentamos o nosso trabalho, a nossa forma de ganhar dinheiro, apresentamos a planta dos nossos pés, e onde elas pisarem, será um lugar abençoado por Deus. Quando você entrar na tua casa, você vai dizer: esta casa é um lugar abençoado por Deus. Quando você chegar no teu trabalho, você vai dizer: esse trabalho é um trabalho abençoado por Deus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Está terminado mais esse culto em nome do Senhor Jesus.